Você é uma resposta de Deus às inquietações do mundo. No teu nome já contém parte daquilo que é a sua missão. Afinal de contas, qual é o significado do teu nome? Será que Deus também não está te dando um nome novo? Ele mesmo quer colocar dentro de você uma nova missão? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos para poder mergulhar nesta palavra de Deus, neste Evangelho que nos ensina muito. Hoje é uma festa especial para a igreja, dia da Natividade de São João Batista, e eu quero junto com você descobrir algumas coisas que estão neste texto. Vamos juntos, vamos pegar a palavra que está então no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. Diz assim: Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Afinal, ela já tinha uma idade avançada, o seu esposo também, e por isso era um ato de misericórdia, um ato de graça. Uma pessoa era reconhecida como uma pessoa fértil, como uma pessoa, vamos dizer assim, abençoada por Deus pelo número dos seus filhos. E ela já tinha idade e não tinha sido ainda agraciada como uma criança. Então Deus realizou uma misericórdia. Ela tinha um sofrimento, uma angústia, queria realmente dar frutos e de repente, quando não era mais possível esse fruto, quando a idade não permitia, Deus vai lá e realiza a sua obra naquilo que é precário, naquilo que não tem estrutura, e ele vai falando: olha, eu estou aqui, eu sou este caminho, eu sou este meio pela qual aqueles que ainda não têm capacidade, aquilo que não é possível, começa a se realizar. Bom, assim, no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. E aqui é interessante pensarmos, né? Muitas vezes o nosso nome ele é dado imediatamente, muitas vezes até antes do nosso nascimento. Então a pessoa vai pensando, os pais vão escolhendo o nome, alguns escolhem porque é bonito, outros escolhem porque querem homenagear uma pessoa, outros escolhem pelo significado. Essa cultura nossa, ela mudou muito em relação aos nomes, né? Antigamente não, se escolhia um nome baseado num antepassado, de preferência, e pensando nessa continuidade, né? Como se fosse uma continuidade de uma missão ou uma homenagem àquilo que foi aquela missão daquela pessoa que queremos também homenagear na vida dos nossos filhos. Então, vai se passando. Como nós perdemos esta relação com os nossos antepassados, praticamente isso foi se perdendo junto. Como também a dimensão do conceito, daquilo que é o significado, também foi muito esvaziado, porque as palavras, o que temos hoje na atualidade? Que essa dimensão da palavra, ela tem pouca credibilidade. Hoje nós temos que ter contrato, assinatura para tudo, porque a palavra ela tem pouco significado. Até por isso você vai vendo esvaziar o processo de acreditar na palavra, de levar a palavra a fundo, de realmente aprofundar em todas essas dimensões, porque isso também entrou na igreja e faz parte também da nossa realidade que estamos aqui inseridos dentro do mundo. Bom, o que acontece? Aí queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, uma homenagem, um homem sacerdote, um homem do templo. Então era conveniente dar a homenagem ao seu pai. A mãe, porém, disse: não, ele vai se chamar João. Outros disseram: não existe nenhum parente teu com este nome. Ou seja, se você está saindo fora daquilo que é a tradição, aquilo que é conhecido. Então fizeram sinais ao pai. O pai tinha essa graça de ser a voz final. Perguntamos como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu. Ou seja, ele escreve porque ele não podia falar, afinal de contas, tinha duvidado daquilo que era a obra de Deus. E ele escreve: João é o seu nome. Ou seja, no silêncio
Zacarias intui. Zacarias provavelmente também deve ter ouvido a sua esposa falar, até falar com ele sobre isso, e ele entende ali no seu silêncio de não poder falar, aonde quando nós deixamos de falar, acabamos refletindo mais, e ele entende que era João, porque ali havia uma missão a essa pessoa. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Olha que interessante. Ele não estava falando porque não acreditou naquilo que eram as palavras da visita do anjo, da visita da presença do Senhor na vida dele. Quando na interioridade dele ele reconhece a missão que se faz no filho dele, ele volta a falar. Eu já falei isso em outras homilias. João era a voz que clama no deserto. Era a voz. Mas o seu pai perdeu a voz por causa dele. Porque o pai só recupera a voz quando ele entende a missão de João. E aí é interessante, porque ele entende a missão. Cada um de nós trazemos muitas vezes no próprio nome, no conceito do nome, uma missão. Você sabe quais são os conceitos que estão sendo te apresentados? Ou você pode, percebendo ao longo do tempo, uma missão. Isso é como se Deus começasse a te dar um nome novo. Na vida consagrada é muito comum isso, né? A pessoa entra com um nome que lá está de batismo e de repente ela percebe uma missão. E ao perceber essa missão, ela muda de nome. Muda de nome por quê? Porque ela percebeu uma missão que aquele nome retrata a vida de missão dele. Por isso, quando você perguntar a um consagrado o nome dele, ele está te dizendo não só um nome, ele está te dizendo também uma missão que ele sente de viver. A partir daquela pessoa. É como nós pudéssemos também entender isso. É lógico que a gente não vai mudar de nome, né? A gente recebeu o nome dos nossos pais, mas é lógico, muitos de nós recebemos um nome que se torna profético para nós. Eu digo isso por mim. Sinto no meu nome, Isaac, uma profecia. Embora meus pais não tenham, a princípio, pensado no significado do nome. O significado de Isaac, por exemplo, é Deus riu. Deus riu porque Abraão não acreditou muito na promessa de Deus, riu. Depois lá Sara riu e depois Deus riu por último. E veio Isaac, né? Um pouco como que Deus fazendo vamos dizer assim, uma pequena comédia da situação e ri por último, dizendo aqui Isaac. Né? Isaac também depois é aquele filho do sacrifício, da entrega, e você vai percebendo que há uma comunhão nesse desejo. Também há uma história aí. Quando você for escolher o nome dos seus filhos, pense também numa missão que você queira transferir para eles, que você queira dar a eles. Pode ser que neste nome já tenha, de certa forma, esta missão. Mas eu também quero fazer um convite a você a receber novamente aquela voz que proclama, porque é a voz que proclama e que abre os caminhos do Senhor à medida que nós correspondemos ao chamado. Qual é o chamado que você está correspondendo? Aí na tua paróquia, aí na tua casa, aí com seus amigos, qual é o chamado? Parece uma pergunta que muitas vezes fica aí só de meditação, mas precisa voltar à lógica do Evangelho e ver que Deus está te escolhendo um nome novo. Que não quer dizer que você vai mudar o nome, mas quer dizer que você está entendendo o caminho para onde você tem que seguir. E você vai sentir uma correspondência com essa missão. João é aquele que recebe este nome, que significa Deus perdoa, Deus é misericórdia. João foi aquele que proclamou o arrependimento dos pecados e declarou a misericórdia de Deus ao anunciar: é Ele, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. É Ele que vai realizar a grande obra de misericórdia. João era isso, ele correspondeu àquilo que foi chamado. E fica para nós a pergunta: e nós correspondemos? Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para a nossa próxima meditação.